Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, também desencarnados que vieram acompanhar a nossa explanação, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso estudo de hoje é a mensagem doutrinária, a piedade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. Todas as nossas atividades aqui na Casa Espírita, nós sempre iniciamos com uma prece. Aqueles que quiserem, puderem cerrar os seus olhos e me acompanharem nessa prece, fiquem à vontade. Então pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aos benfeitores dessa casa, para nos iluminar, nos intuir e nos inspirar para o estudo dessa noite, no qual nós falaremos sobre a piedade. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Alguém que está vindo aqui pela primeira vez, que é a primeira vez na Casa Espírita ou no Centro Espírita, nunca frequentou uma Casa Espírita? Nunca frequentou? Sejam muito bem-vindos. Que o Espiritismo possa trazer as respostas que até agora não foram encontradas. E se ainda tiverem dúvidas, nós estamos aqui para depois da nossa conversa podermos esclarecer. Fiquem à vontade. O que é a piedade? A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que experimentamos ao presenciar o sofrimento de um nosso irmão. Temos necessidade de ter piedade porque esse sentimento nos leva a praticar a caridade, a abrandar o sofrimento alheio para que o nosso sofrimento fique esquecido. Já notaram que sempre que a gente alivia o sofrimento alheio, o nosso sofrimento fica menor. A piedade bem sentida é devotamento, esquecimento de si mesmo, abnegação em favor dos menos felizes. O orgulho e o egoísmo endurecem o nosso coração, gerando indiferença, comodismo, medo de sermos importunados e evita de encarar o sofrimento alheio. Eu considero o orgulho e o egoísmo como um antolho. Antolho, aquela peça que o cavalo usa para ele olhar só para frente. Então, o nosso orgulho e egoísmo impede que a gente veja para os lados, só vendo para frente. E olhando para nós, esquecendo que o outro também existe. Por isso, ele endurece o nosso coração. Nossos problemas não são maiores que os problemas dos outros, mas imaginamos que são. E esquecemos que é consolando que seremos consolados, como nos diz o Santo de Assis, consolando que se é consolado, é perdoando que se é perdoado. É gratificante dar coragem e esperança ao irmão infeliz. Pode ser que pensemos que a nossa atitude seja uma gota d'água no oceano, mas precisamos lembrar que o oceano se faz de imensas quantidades de gotas d'água. E Miguel, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Miguel nos diz: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixar que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Quando o nosso coração se enternece vendo o sofrimento alheio, nós vamos praticar a piedade. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas feridas.
e quando por bondosa simpatia chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação. Tem um certo amargor nesse encanto que nasce ao lado da felicidade, mas não tem o sabor amargo dos gostos mundanos. Também não traz as decepções, vazio que esses últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma, a piedade. A piedade bem sentida é amor, amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência que o divino Messias ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime e praticou em toda a sua vida. Quando essa doutrina do Cristo for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará a terra feliz, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. A força do amor, essa energia do amor, vai calar o ruído das guerras, o ruído das bombas. A piedade é o sentimento mais apropriado a fazer que o progresso chegue, domando o egoísmo e o orgulho. A piedade é o sentimento que dispõe a alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo. Piedade que comove até as entranhas diante dos sofrimentos de nossos irmãos, que impele a estender a mão em socorro e arranca lágrimas de simpatia. Nunca abafem nos corações essas emoções celestes. Não façam como egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência alegre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença, dessa indiferença culposa, é a tranquilidade que incomoda. A piedade está muito longe de causar distúrbio e o aborrecimento do qual se amedronta o egoísmo. Sem dúvida, ao contato da infelicidade alheia, a alma, voltando-se para si própria, experimenta uma ansiedade natural e profunda, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande é a compensação quando derem coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga, a cujo olhar úmido de emoção e de reconhecimento para vós se dirige docemente antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um Consolador, um amparo. E Miguel finaliza a mensagem dizendo: a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes, que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. A piedade vem sempre antes da caridade, por isso que ela é a irmã direta da caridade. E Emmanuel nos diz: no instante de analisar o comportamento menos feliz desse ou daquele irmão, compadece-te e acertarás. Na base da solução de quaisquer problemas na ordem moral da vida, a compaixão é a porta de acesso. Todos estamos cercados de companheiros privados de inquietação e de angústia. Não lhes agrava a dor. Este acreditou que fazia justiça e caiu no remorso. Aquele que admitiu que vigilância fosse tirania e converteu-se em verdugo. Em verdugo dos entes mais caros. Outro supôs que a afeição se erguesse unicamente em prazer
e estirou-se em desequilíbrio. Aquele outro imaginou o que penúria devesse alicerçar a economia e afundou-se em avareza. E outro ainda entendeu que a divina providência lhe fosse apoio exclusivo ao mundo pessoal e transfigurou a própria fé em chicote de semelhantes. Reflete nos enganos a que se renderam desprevenidos e compadece-te. Quando não consigas aliviar os padecimentos, entretece um véu de esperança que lhes resguarde a fronte contra o assalto das trevas. Deus é a justiça que se executa nas leis que o revelam, mas também é a misericórdia do amor que lhe assegura a onipresença. Os que se transviam sabem-se transviados, sem que se faça preciso se lhes cutuquem as chagas íntimas a golpes de acusação ou censura. Todos nós, quando nos precipitamos em delinquência, conhecemos o sombrio lugar em que a nossa mente estagia, que nos bastem ao resgate dos sofrimentos da culpa, do remorso. A dor existe para mostrar que há desajuste, e não há desajustes sem possibilidade de retificação. É na base de todo o equilíbrio reina a eterna sabedoria que nos fez imortais. Por isso mesmo determinou o Senhor se lhe atribuísse nas revelações da verdade a afirmativa: misericórdia quero e não sacrifício. E Caibar junto nos diz: sem compaixão não há caridade. As lágrimas vertidas ao calor vívido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Arranquemos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústias que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita, moral e material. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina recomenda: venhamos a experimentá-lo igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a repará-lo. Só a piedade consoladora traz alivio ao espírito, criando a elevação e valor. Fujamos a compaixão aparente que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do sentimento. Mede-se a piedade pelo devotamento e solicitude fraternais que promove. Deve-se despovoamento gradativo das zonas de divulgação moral da espiritualidade. Deixa-te enternecer ante os painéis comovedores das crises de pranto, vezes e vezes temperadas em sangue e suor. Não te detenhas aí, busca a solução para elas. Vasculhe os caminhos da necessidade e beneficia as almas que se ajustam, que se agitam em desespero dentro da jaula do próprio corpo. Tem dó, não apenas dos quadros gritantes de falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. Inunda de amor os corações metidos no vazio do tédio. E na certeza que a piedade sincera jamais expressa covardia a derrubar o bem, nem ridículo a excitar o riso alheio, acatemo-la como força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida, eternizada por Deus. Ser compassivo, ser piedoso. A piedade é sentimento nobre, porque parte da emoção que divide a dor do seu próximo e busca diminuí-la.
possuidor de potencial dinâmico, não fica somente na expressão exterior, transformando-se em ação de beneficência, sem a qual a beneficência seria apenas uma forma de filantropia. A piedade é a direta filha do amor, que surge na pessoa quando esta se eleva, alcançando níveis de consciência mais condizentes com seu estado de conquistador definido, que não cessa de servir. Expressa-se de mil maneiras, desde a dor que punge aquele que experimenta até as lágrimas que são vertidas sobre as feridas morais ao sangue santo, ou medicamento que se coloca nas pústulas expostas da degenerescência orgânica. Torna-se ainda mais grandiosa quando alcança o suporte oculto dos sofrimentos íntimos que deslaceram a esperança e a alegria de viver, fazendo-se silêncio para ouvir, palavra oportuna que esclarece e consola, gesto de entendimento e participação, como Sirineu, auxiliando a conduzir a cruz em anonimato dignificante. É discreta e ungida de amor, nunca se permitindo exibir o sofrimento de quem quer que seja, mas sabendo dissipar as sombras e acolhendo o amargor do próximo com a luz da alegria, sem alarde. Jamais se cansa o que é espontâneo, rica de paciência, porque aprendeu a conviver com elegância com a própria dificuldade íntima, superando-a. Sempre vê em si aquilo que descobre no seu irmão, e que, apesar de ultrapassá-lo, deixou sinais do bem que resultou, doando-se com o mesmo envolvimento emocional, a fim de libertá-lo também. Podemos notar que quando nós estamos praticando a caridade, nós não temos cansaço. Algumas das pessoas que estavam ajudando nas enchentes, se você perguntar para ela, está cansado? Ela diria, não, posso continuar ajudando por mais um tempo. Pergunte para aqueles bombeiros que ajudam nos resgates dos incêndios, se eles estão cansados. Eles dizem não. Eles estão praticando a piedade, eles estão praticando a caridade, então isso não tem cansaço, não tem esforço. Ao realizar sua parte, a piedade faz que o ser volte para dentro do pensamento e considera quanto gostaria de receber, caso se encontrasse no estado de penúria do seu próximo, aumentando assim a capacidade de ajudar. É remédio contra o orgulho e o egoísmo, porque nivela todos aqueles que sempre podem ser punidos por dissabores, insucessos, enfermidades e desencarnação. Jesus compreendeu a necessidade de viver e ensinar a piedade, chegando a ser taxativo na narrativa do óbvio da vida, e deu mesmo tudo o que para seu sustento, deixando que se entenda haver sempre algo de que se pode dispor, embora seja um mínimo de valor, máximo essencial para a própria subsistência. A piedade é uma das mais belas modalidades do amor à abnegação, do amor-sacrifício, que jamais pede coisa alguma e distribui tudo quanto possui. Ninguém é destituído do sentimento piedoso, mas nem todos os corações se abrem a externar o que deveriam, vitimados por conflitos de culpa, de inferioridade ou de arrogância, que os tornam infelizes, apesar de possuindo a generosa fonte da fraternidade e a piedade de Jesus. Ele conviveu com pescadores e pessoas suspeitas, não se permitindo destacar, exceto pelas suas qualidades intrínsecas e pelo seu amor, que se transformava em luz e pão, paz e azeite, colocado sobre almas em febre de paixões. A sua compreensão das necessidades humanas
é a expressão de piedade no seu sentido mais profundo. Comportamento de mãe devotada e solícita, sempre atenta às necessidades dos filhos, e pai discreto, mas trabalhador e infatigável, para que tudo se encontre saudável e em ordem na prole que tem os seus cuidados. A piedade expressa as duas naturezas do ser, unindo-as, identificando-as em perfeita sintonia vibratória. Não há quem não possa se dispor ao engajamento da piedade, porque esse sentimento pode ser o mínimo que se possua quando se está carente na desolação ou na miséria, significando o próprio sustento, mas que pode e deve ser repartido para auxiliar e glorificar a vida. A piedade é caridade para com nós mesmos. É uma prece viva. Piedade é filho do amor. O amor é força maior que todas as armas. E a piedade, sendo amor, move o mundo. E ao diminuir a dor do outro, o mundo fica melhor. Sempre que nós estamos praticando a caridade, a piedade, nós estamos auxiliando para que o mundo melhore. Nós não vamos parar as guerras, nós podemos parar a guerra que está em nosso coração quando nós saímos de nós mesmos e vamos auxiliar aquelas pessoas mais necessitadas que nós. Porque se nós precisamos de auxílio, nós também podemos auxiliar. Nenhum de nós está isento de uma calamidade, nenhum de nós está isento, está livre de sofrer qualquer contratempo. E para isso nós estamos sempre precisando das almas piedosas ao nosso redor. Nós precisamos sempre uns dos outros. Já não existem mais as velas, mas somos como as velas que se acendiam umas nas outras. Nós precisamos sempre estar em sintonia para que nós possamos ver aquele irmão mais necessitado que nós e que possamos sempre ajudar a eles para, como diz a prece de São Francisco de Assis, é ajudando que se é ajudar. Agradeço a atenção de todos. Nós vamos fazer agora a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, os benfeitores amigos, os mentores dessa casa, os nossos mentores, o conhecimento, os ensinamentos que pudemos ter esta noite. Agradecidos, pois, estamos, Senhor, por essa iluminação. Que assim seja. Assim seja.